na reação de Witt, o que a gente tem, ó, em linhas gerais? Ela é uma reação bem famosa, assim, no meio sintético, assim, clássica, né? O pessoal conhece bastante. Por quê? Porque nela eu tenho a formação de alcenos. Então, eu não só formo alceno a partir de uma estrutura, uma quantidade de carbono já existente se mantém. Não, eu formo alceno através de uma ligação, da formação de carbono-carbono. Então, eu aumento cadeia. Então, eu consigo aumentar a cadeia e formar alceno. Tá? Então, ela já tem uma versatilidade razoável, que lembra na reação de Fidelcrafts, que a gente viu, a gente aumentava a cadeia, formava ligação carbono e carbono. Só que não era ligação dupla lá, carbono e carbono, né? E aqui já é ligação dupla. Então já tenho mais uma reação interessante aí nesse leque de opções. Essa reação, essa aqui principalmente essa eu quis passar para vocês, né, como eu falei, para poder discutir, porque é nela que tem uma etapa do mecanismo aí lá no final, né, bem a etapa anterior à formação do alceno, que vai levar à formação do alceno, né, que ela é mais diferenciada, digamos assim. Essa reação tem um composto que é clássico, que é esse aqui de baixo, tá? Esse que a gente chama de ilídio, tá? Esse ilídio, tá? Vou ver que alguns livros em geral eu observo essa terminologia aqui. Na conversa assim, com o pessoal da síntese, já ouvi o termo ilida, né? Mas talvez pela tradução mais literal disso aqui. Tá? Mas o comum aqui é vocês encontrarem esse ilídio aqui, ou ilídio, né, em inglês. O que é esse ilídio, então? Esse ilídio, ele é o composto principal, né, junto com um aldeído, uma acetona, para que essa reação ocorra. Eles estão vendo aqui, ó, olha as etapas gerais. A última etapa mesmo é a reação de Witt propriamente dita. Tá? As outras duas, elas são o quê? Só a preparação para a reação ocorrer. Tá? Então, no fundo, o mecanismo principal seria aqui, ó, onde eu tenho aldeído, tenho o ilídio, e aí vou formar o seno. Então, eu teria o mecanismo principal através desse conjunto aqui, mas eu preciso chegar aqui. Então, primeiro a gente vai ver que eu passo pela formação de um sal de fosfônico, depois formo o ilídio e, por fim, eu vou dar origem à reação de Witt. Mas essa etapa aqui, ela é uma das mais importantes no planejamento, né, de síntese, digamos assim. Por quê? Porque é nessa etapa, tá vendo que aqui tem um carbono azulzinho? Esse carbono azulzinho está bem aqui. E aqui tem um rosa, esse rosa vem para cá. Ou seja, quando você está aumentando o tamanho da cadeia carbônica aqui de um aldeído ou acetona originais, você está adicionando qual carbono? Que vem do ilídio. E esse carbono que vem do ilídio, você decide qual é o tamanho do seu ilídio aqui, ó, nessa primeira etapa. Tá? Por isso que é extremamente importante essa etapa, porque é aqui que você decide falar qual alceno eu quero. Eu quero com esse tamanho. Tá bom. Então, eu tenho que começar aqui, nessa formação, com um composto com essa quantidade de carbonos característica. Como é que se dá isso? Vamos olhar agora o mecanismo. Eu tenho lá trifenilfosfina aqui, tá? O que vai acontecer aqui, ó? A trifenilfosfina, né, derivada lá da fosfina lá que aparece lá no começo de Breaking Bad, esse aqui é um derivado. Você pega esse composto, que tem um caráter básico bem razoável, porque esse meu fósforo aqui, que tem um par de elétrons, ele está sendo mais ativado para atuar como base de Lewis, porque ó, eu tenho 3 anéis aqui, tá, aromáticos, doando densidade eletrônica para ele. Então, estou aumentando a densidade em torno dele. Com mais elétrons aqui em volta, esse par vai tender a ficar mais instável, né, vai ter mais energia associada ao sistema, e ele vai tender a atuar mais fortemente como base. Tá?
Por isso que a gente usa a trifenilfosfina, não só a fosfina, tá? Que aquela lá, né, seriada fosfina, eu teria 3 hidrogênios aqui no lugar dos anéis, tá? E aí eu não tenho tanta doação para deixar esse composto tão básico. Então, é por isso que a gente usa trifenilfosfina, para ter um caráter básico bem acentuado. E aí essa base de Lewis eu coloco para reagir com quem? Para formar o sal, né, de fosfônio aqui. Com, nesse caso aqui, ó, genericamente tratando, um haleto. Tá? Esse meu haleto de alquilo aqui, ó, tá vendo esse R e o C? Isso aqui é a quantidade de carbonos que eu quero lá no final adicionar no meu produto, porque aquela dupla lá que vai aparecer, o alceno, vai formar dupla aqui, ó, tá? Então, o que eu vou ter aqui, no fim das contas, depois, é esse carbono fazendo dupla com alguém. E esse alguém vai vir da onde? Do aldeído da cetona, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o haleto, tá? Esse carbono tá parcialmente positivo lá, então o que vai acontecer? Par de elétrons vem, ataca esse carbono com a saída do halogênio aqui, do haleto, né? E aí, o clássico lá, tipo, que a gente vê numa SN2 comum, né? Tipo, a gente até viu nos 2 slides aí, sobre aquela última aplicação que eu mostrei. Então, seria um clássico aqui de substituição SN2. Atacou, saiu o haleto, bom grupo abandonador, pronto. Ele vai atuar como contra-íon aqui também, tá? E eu tenho aqui, então, o sal de fosfônio. Lembrando, quem é a extensão da cadeia que vai aparecer lá na frente ligado ao aldeído de acetona? É isso aqui, ó. Tá? Então aqui eu já optei, eu quero esse R e um carbono aqui. Bom, essa é a primeira etapa. Agora, a segunda é a formação do ilídio. Na formação do ilídio, o que eu tenho aqui, ó? Umas peculiaridades. Ó. Esse composto aqui, tá? É aquele onde eu tenho uma cadeia de carbonos e o lítio. Só que lembra, o lítio, família 1A, né, ele vai tender, naturalmente, a fazer o quê? Ele não mantém bem ligação covalente, que a tendência dele é formar aquele tipo de ligação iônica. Então ele tende a perder esse elétron aqui. Se ele perder esse elétron, que é a tendência natural dele, esse carbono, né, ele seria aquele carbono lá representado como carbono negativo. Por isso que uma representação para isso também, vocês vão ver, é carbono negativo, lítio positivo. Né? Um contra-íon aqui. Nessa representação seria só para deixar o par aqui, né, na ligação, mas se eu colocasse menos e mais, teria que explicitar só os 2 pontinhos do par de elétrons do carbono. Né? Poderia fazer assim também, para construir esse mecanismo. Mas aqui, né, no vou olhar aqui, você tem esse padrão, pega esse par de elétrons, já que o carbono não comporta bem carga negativa, o que ele vai fazer? Vai tentar reagir para estabilizar. E, nesse caso, quem está no meu meio irracional suscetível para reagir? Um dos hidrogênios, tá? Lá daquele meu sal de fosfônio, o par de elétrons vem abstrai esse próton, tá? E esse próton, deixando o par de elétrons aqui, ó, eu venho e estabilizo esse carbono. Ah, mas quem? Você saiu de uma carga negativa aqui para ir para outra aqui? Uma carga negativa nesse carbono, agora eu passei a batata quente para o outro aqui, se virar. Só que ele consegue se virar um pouquinho. Por quê? Dá uma olhada nessa estrutura aqui. Deixar a carga negativa aqui é pior do que ela aqui, energeticamente falando. Isso se dá porque aqui eu não tenho o que fazer com ela, porque não tem ninguém que vai conseguir comportá-la. Tá? Então não tem como espalhar, fazer estrutura de ressonância. Essa carga vai ficar concentrada. E carga negativa concentrada não é bom. Ok? Nesse caso aqui, ó, eu tenho quem? Ó? Tenho fósforo. Eu posso pegar esse par, jogo para cá e formo um composto neutro aqui. Tá? Então eu tenho essa estrutura de ressonância, essas estruturas onde eu estou espalhando, né, a carga negativa aqui, ela não vai estar concentrada no carbono.
Eu consigo movê-la. E aí, quanto mais eu disperso carga, menos repulsão eu tenho, mais estabilidade eu consigo alcançar. E aí eu formei, né, nessas estruturas de ressonância que a gente chama de do inídio, ok? E aí saiu aqui então o meu composto, né? Agora totalmente neutro aqui, e o lítio aqui, né, através dessa interação dele, né, como saindo ali mais com o aleto, eu tenho também essa representação da eliminação aqui, esse meu aleto aqui de lítio, ok? Formei o lítio. Agora, com base nisso aqui, eu vou lá para a minha última etapa. Até aqui, tem alguma dúvida aí? Quer que eu explique novamente alguma coisa ou eu posso continuar? Tudo ok? Beleza, obrigado, Gustavo. O Gustavo falou que tá tudo ok por hora, então vamos lá pro grande finale aqui dessa reação de Witt, que é o seguinte: eu tenho aqui que vem o caso um pouquinho diferente aqui, principalmente aqui, ó, nesse bolo aqui, tá? No começo não é incomum, não ser um caso nem tão cientista de fé, acredita no que eu vou falar, depois entende. Alguns conseguem entender logo de cá, mas não é. Vai que eu vi o Pedro colocando tranquilo e a Larissa também, né? Pode continuar. Beleza, obrigado. Não é uma coisa que todo mundo, eu espero que vai entender de cara. Tá, tranquilo, Larissa. Na internet, quinta-feira eu quase não dei aula também de novo, por conta disso, mas ela voltou 5 da tarde, minha aula era 6h50, então me salvo. Mas é complexo mesmo, sem problema. Então, aqui, pessoal, talvez nem todo mundo consiga entender de cara, alguns vão ter que, talvez, aceitar aí, é um caso de fé, mas depois vai processando devagar, porque a ideia aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui, tá, o ilítio. Perceba que eu estou representando o ilítio aqui, uma das estruturas de ressonância só dele, tá? Aquela onde eu tenho carga negativa e positiva, as cargas separadas. E aí, ó, par de elétrons, tá? Ataca aqui o carbono, né, do aldeído ou da cetona, e aí nesse ataque, né, porque ele é um nucleófilo bem razoável aqui agora, totalmente diferente da água neutra que a gente chegou a utilizar em uma das situações que eu precisei ativar antes, né, porque ela não tinha tanta força assim, agora não. Ele tem força suficiente para atacar, esse par de elétrons vem em direção ao oxigênio, então eu formo esse intermediário, que é muito comum vocês encontrarem por esse nome aqui, ó, tá? Que é a betaína, né? Em português ela tem um acento aqui no i, betaína. Essa betaína é justamente o intermediário onde, o que eu tenho nesse intermediário aqui? Eu tenho o oxigênio negativo, né? Esse par de elétrons migrou aqui em direção ao oxigênio, e o fósforo continuou positivo porque aqui ele estava positivo, manteve. Se eu tivesse a representação desse composto, né, do ilídio neutro, só com uma outra ligação aqui, que seria dupla, o fósforo continuaria negativo. Por quê? Porque eu estaria usando esse par de elétrons para formar uma ligação carbono-carbono. Tá? Então o fósforo continuaria perdendo. Então ele estaria positivo, seja eu comece fazendo o mecanismo por aqui, por esse composto com separação de carga, ou se eu fizer o mecanismo com a dupla, tá? Propriamente dito. Percebo que aí tem outra discussão. Falou assim, mas não seria melhor eu... deixa eu voltar aqui, vocês vão entender. Não seria melhor, né, pensando nisso aí, eu usar esse daqui, ó, pensando na questão energética, né? Porque você teria um favorecimento maior, porque ele é neutro, companhia. Aí há controvérsias. Por quê?
colocar número de novo. Aí vocês vão me dizer, ó, vou colocar aqui 1 e 2. As duas estruturas de ressonância. Quem vocês acham que contribui mais para o híbrido de ressonância? Quem é mais estável, a 1 ou a 2? É isso. Olha, Leonardo, Isaac, alguém mais tem alguma... arrisca alguma coisa aí? O Juan também falou a 2. Eu vou... Cadê? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Então, Pedro. Por incrível que pareça, é a 1. Por quê? É estranho, tá? Mas isso dá uma discussão danada, porque assim, nos livros de orgânica, vocês vão encontrar, se vocês basearem só em livros de orgânica, vai ser a 1. Dependendo do autor de inorgânica, vocês ele vai indicar que seria a 2, tá? Igual vocês responderam. Por quê? Porque assim, nas regras de estrutura de ressonância, quando a gente estuda ressonância lá na orgânica 1, tem a briga ali, que é a seguinte: não são todos autores de inorgânico, mas um bocado diria que é a 2, pelas regras que eles colocam, né? Não que tem esse exemplo específico. Porque aí, assim, por que seria a 2? Por conta do que a Raquel colocou ali, mais e menos, né, que é a separação de carga. Como está neutro, você fala, onde está neutro teria mais estabilidade. Porém, na estrutura 1, né, o que todos os autores de orgânica vão colocar na lista de regras, que é uma hierarquia, a regra de separação de carga, ela vem depois de uma regra importante, que é a regra disso aqui, ó. Cadê você? Acho que ele tá na borracha, tá? Essa regra aqui, ó. Octeto. O que acontece? Aqui vai ficar oscilando, na verdade, entre ter carga e não ter carga, né? Nessas duas, pensando nessas duas só, né? Teria assim, tem carga ou não tem? Tá 0, menos ou 0, menos ou 0. Aí, assim, se a gente for pensar nas regras de estabilidade, para os autores de orgânica em geral, e pensando fisicoquimicamente, tem uma explicação para isso, eu vou comentar sobre ela. Por que se defende o octeto acima da separação de carga? Então, ou seja, vou colocar aqui o ponto. Pensando nessa regra do octeto, aqui todo mundo tem octeto. Mais que o carbono não comporte bem, carga negativa, mas ele tem 8 elétrons aqui, tá? Ele faz ligação com fósforo, tem ligação com hidrogênio, ligação com He, tem 8. O fósforo também, ó, ele tem 3 ligações aqui com os anéis e uma ligação com o carbono, então ele também tem 8, ok? Aqui, não, porque o fósforo faz 3 com os anéis, 6. Só que ele está fazendo 2 com carbono, então no fundo, quantos elétrons tem o fósforo aqui? 10. Tá? Ele foge do octeto. Por que a gente sempre vai tratar aqui na orgânica, né, e é o que eu acho mais coerente até em geral, não só tem essas discordâncias, um ou dois autores aí no orgânico, por exemplo, uma vez me trouxeram um livro que falava o contrário dessa regra, era um autor de inorgânico, mas aí que acontece? Quando você vê essa parte de simulação e de orbitais, quando você tem 8 elétrons no orbital, você consegue fazer uma disposição bem uniforme, a distribuição bem uniforme dessa carga. Quando você tem 10, 12, 14,
você não consegue um padrão mais esférico de distribuição tão eficiente quanto se faz quando tem 8. Então, quando tem 8 elétrons, você consegue distribuir essa carga de uma maneira bem eficiente, né, esfericamente disposta. Quando você tem 10, 12, não é. Então, por isso que essa regra do octeto é como se fosse um número mágico, é porque com esses 8, quando você vai fazer a disposição da distribuição eletrônica, ela fica nessa esfericidade, nesse caráter esférico. Se for para 10, essa esfericidade não é tão perfeita assim, digamos. 12, piorou. Quanto mais elétrons você tem, mais difícil é. Então, partindo nessa nossa estrutura aqui, né, a gente já viu ali a questão da contribuição dela para o híbrido de ressonância, que é bem significativa, por conta do octeto, eu mobilizo aqui, né, movo esse par de elétrons, faço o ataque, formei aqui a minha betaína, tá? Então, quando se fala betaína, né, fosforosa, no caso, essa betaína surge esse termo em outros compostos, eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas nesse nosso caso, essa betaína fosforosa aqui, é quando eu tenho, tá, um fósforo positivo e vizinho aqui eu tenho um oxigênio negativo, tá? Essa betaína, ela é bem característica, porque quando você tem essa condição próxima, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 membros, tá? Que em função dessa diferença de carga aqui, positivo e negativo, eu posso ter, né, um negativo atuando como base de Lewis, o positivo como ácido, e aí, ó, esse ataque leva à formação desse anel de 4 membros, tá? Eu saio dessa condição carregada, venho para a condição neutra, um anel de 4 membros, porém, esse anel de 4 membros não é muito favorável com relação às tensões, né? Porque se fosse de 6 membros, beleza. Mas eu tenho tensões muito minimizadas lá no de 6. 4 membros já não é tão favorável assim, tá? Então, ele vai tender mas ele vai tender a se decompor, se desfazer, na verdade, dar origem a uma outra espécie. Como aqui, ó, eu formei esse anel, tá neutro. Só que, o que vai acontecer aqui, ó? O oxigênio, ele vai tender a formar uma ligação dupla com o fósforo, tá? Então, nesse vai ter que a gente chama de um rearranjo, tá? Então, você promove, né, essa formação de um ciclo aqui, um anel de 4 membros, e após essa formação, eu tenho um rearranjo, tá? Então, o par de elétrons aqui, ó, da ligação CO original vem, rompe, né, o oxigênio leva esse elétron embora, tá? E eu vou formar ligação agora com o fósforo, ok? E o que eu tenho aqui agora é esse carbono movendo esse par de elétrons aqui, ó, carbono-fósforo, movendo em direção, né, agora ao carbono que ficou inicialmente deficiente de elétrons aí, né, pensando nesse rompimento, mas eu estou falando assim, primeiro isso, depois isso, mas isso aqui, percebe, não tem número aqui, tá? É de maneira concertada. O que eu tenho aqui é esse rearranjo, e aí, no fim das contas, eu tenho a formação do alceno, tá? E aquela minha trifenilfosfina original, agora tem uma ligação dupla com oxigênio, tá? Como se, entre muitas aspas, eu estivesse movendo isso aqui, no saldo final é isso, movendo isso aqui, ó, da carbonila, né? Peguei da carbonila aqui, joguei agora para fosfina, tá? E o que antes tinha esse caráter, né, que uma das estruturas era uma dupla com oxigênio com fósforo, agora eu tenho uma dupla, só que com a minha cadeia carbônica do aldeído ou da cetona, tá? Então, eu aumentei a cadeia de carbonos com uma dupla ligação, tá? Toda vez que falar da reação de Witt, tem 2 nomes que são muito comuns aqui. A betaína, que é esse intermediário bem característico, tá? Com esses 4 posicionados estrategicamente, esses 4 átomos, e o fósforo e o oxigênio vizinhos aqui, ok? E outro nome que vocês vão ver também é o ilídio, tá? Porque ele é a peça-chave aqui, além do aldeído da cetona, para que a reação ocorra, tá? Para que eu tenha a formação de duplas, de alcenos, usando aldeído
ou cetona, eu preciso do ilídio, tá? Percebo que é um mecanismo um pouquinho diferente, principalmente esse rearranjo aqui, né? Acho que ele é o mais diferente, mas é o que você consegue, com esse fluxo, justificar essa formação aqui, tá? Então você tem essas interações para levar à formação do alceno. Como eu falei, para alguns pode ainda parecer mais nebuloso, para outros ficam mais tempo, outros menos, mas o principal aqui, né, principalmente agora, né, dos questionários que vai aparecer ali, que eu estou terminando de elaborar, ainda não fechei ele, vai ter isso aqui, a matéria a reação da próxima quarta, né, mas basicamente é o quê? É perceber esses blocos. Então, eu posso dar o reagente de partida, falar assim, qual dos compostos abaixo é a betaína, né? Aqui, ó. Qual é a betaína que vai ser formada com esses compostos? Então, é entender essa estrutura, tá? Qual é o ciclo aqui que vai ser proposto? Vai ser formado, né? Ou mesmo o produto final, tá? Então, é mais entender essa lógica, que o mecanismo é para ter uma noção geral, é para adiantar, né, do aperto que a gente está no calendário, por causa daquelas aulas que eu perdi, eu deixei só a imagem mesmo, acho que nunca, em Orgânica 2, eu passo pouco slide, assim, com o mecanismo, geralmente eu faço praticamente todos eles, mas eu até coloquei aqui para poder ficar melhor definido, principalmente com muitas setas, assim, às vezes eu faço no quadro e a gravação não fica tão clara assim, e ajuda a otimizar o tempo também, né? Mesmo na digital aqui, mas quando é muita coisa assim, às vezes não fica tão bem arrumado, tá? Então, da reação de Wittig, é isso. Só tem mais 2 slides que eu vou deixar para vocês avaliarem para a próxima aula, vou comentar sobre eles. Alguma dúvida aqui com relação a isso aqui? Ou posso tocar para o final da aula aqui? Beleza. Tranquilo, então. Obrigado aí pelo feedback. Por hora está tranquilo, então vamos lá. Pedro, Leonardo, Gustavo, Isaac e João. Bom, reação de Wittig, né? Antes de colocar o exercício lá, só um comentário rápido. O que a gente tem aqui é uma demonstração, né, da importância dessa reação. A BASF, ela tem não sei ainda se está valendo, né, na época desses que publicaram esse livro aqui, essa edição, eu tinha pesquisado e ainda estava valendo, mas não sei ainda se hoje já está valendo a patente, mas eles registraram essa patente, que é a síntese que eles utilizavam para formar a vitamina A, tá? Usando reação de Wittig. Tá? A reação de Wittig é parte aqui do que eles usam para formar a vitamina A. Tá? Perceba que a estrutura nossa lá, característica, né? Então, dos intermediários, do fosfônio, depois o ilídio e por fim, o produto final aí, o alvo, né, no caso, a vitamina A. Depois dessa reação aqui, percebe que tem essa reação, né? Depois dessa reação, a gente tem ainda a proteção. Proteção não, desculpa. Tem um éster ainda pendurado nessa cadeia. Essa reação aqui, talvez a gente veja aí na última aula, mas é bem provável é pouco provável que dê tempo, porque na verdade isso aqui acaba ficando para a orgânica 3. Às vezes eu dava só como um plus, assim, para falar mais de formação de biodiesel, porque essa aqui é a hidrólise do éster, né? Então, essas reações de esterificação, tem a transesterificação, que é a reação bastante utilizada para você sintetizar o biodiesel. Né? Então, às vezes eu comento, mas ela oficialmente, mesmo não vendo aqui, seria só um mais aqui, um plus, mas vocês vão ver na 3, porque quando é reação de derivados aí de ácido carboxílico, tá certo? Então, essa aqui é uma aplicação da reação de Wittig, onde a BASF usa isso para produzir essa reação, para produzir vitamina A. Tá? E aquelas reflexões que eu falei, são essas aqui.
Se a gente tiver mais de uma reação de Wittig, né? Como é que eu vou saber qual que é mais favorecida? Mais de uma, sim, eu tenho 2, 3 possibilidades. Como que eu vou escolher isso, né? Determinar isso. E por que que ela é tão eficiente assim para formar os senos? Por que que ela é a BASF, por exemplo, escolheu, porque tinha um bocado de saturação, né, naquele composto alvo, que era a vitamina A. Então, a reação escolhida para compor aí essas insaturações, uma das reações chaves foi a reação de Wittig. Né? Por que que ela é tão importante assim para formar o seno? Quando se fala de reação de Wittig, uma das partes mais importantes é essa parte inicial. Por quê? Porque a gente, na reação de Wittig, precisa daquele ilídio, né? E sem o ilídio, a reação de Wittig não vai ocorrer. Tá? Ela passa fundamentalmente por ele. E para formá-lo, lembra, eu preciso passar por essa etapa, que é a formação daquilo que no slide estava escrito assim, formação do sal fosfônio, que é isso daqui. Lembra, eu até falei, ó, essa cadeia aqui é aquela que vai se ligar com a dupla, né, esse carbono que vai fazer uma dupla com o carbono lá do meu aldeído ou da cetona, para poder aumentar a cadeia. Eu tinha comentado isso com vocês. Bom, se eu for pensar aqui agora, o que leva a um desfavorecimento de alguma dessas reações ou não? Um dos fatores, tá? Óbvio que a reação é um conjunto de fatores, mas um dos principais é quando você tem uma etapa que pode ter uma competição entre os reagentes, principalmente assim, esse aqui forma fácil os produtos, esse aqui não. E quem é clássico para isso? Nessa reação, é a etapa que envolve isso aqui, ó, SN2. Tá? Por quê? A SN2, a gente sabe que ela é uma reação concertada, ou seja, é de uma vez só, ataca e sai, né, numa etapa única, e esse tipo de reação, como a saída do grupo abandonador está ligada ao ataque, né, do nucleófilo, o que eu tenho de restrição normalmente? É muito espacial. Se tiver difícil do nucleófilo chegar, o grupo abandonador não vai sair, porque o nucleófilo não vai conseguir atacar se tiver muito volume, vai ter dificuldade de atacar. Ele pode até atacar, mas uma extensão não muito boa. Tá? Então a gente sabe que aquele impedimento, né, que se fala muito em orgânica 1, impedimento estérico, né, essa parte espacial impedida, exemplo clássico lá, um terc-butil, né, eu tenho uma metila aqui, outra aqui, e aí eu tento atacar esse carbono para eliminar o X aqui que está ligado a ele, mas é difícil, porque ele é tetraedro, né, então eu tenho metilas ali espalhadas estrategicamente ali para impedir esse ataque, nesse caso, tá? Por esse distanciamento angular entre elas. Fica bem um distanciamento chave ali, que é mais difícil atacar, né, esse impedimento espacial. Então, quando se fala de uma reação de Wittig ser mais favorecida do que a outra, é porque normalmente, qual é a etapa, uma das etapas principais aqui? É a primeira, que é a formação do sal fosfônico. Porque se o aleto de alquila, que é aquele que eu tenho o número de carbonos de acordo com o que eu quero aumentar a cadeia, ele for muito impedido, isso pode até acontecer, mas o rendimento vai ser muito baixo, se eu tenho um terc-butil aqui, tá? Não é favorecido. Agora, nesse caso aqui, não tá tranquilo. É aquele caso clássico lá que a gente vê de SN2, né? Onde eu tenho um carbono que só está ligado a uma outra cadeia de carbonos aqui qualquer, tá? Mas eu não tenho um carbono aqui terciário, que seria o caso extremo aqui, com impedimento maior, tá? Então, quando você tem uma reação de Wittig, quando você pergunta sobre desfavorecimento, se eu tiver dois exemplos para comparar, fala assim, onde é que você vai ter mais dificuldade em reagir? Se um deles é um carbono primário, né, e o outro é um carbono terciário, pode ter certeza que no terciário vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque essa etapa aqui, ela ocorre, né, via esse mecanismo aqui, ó, SN2. Ok? Então, isso desfavorece
a reação de ocorrer quando eu tenho um aletilquila muito volumoso. Bom, vou seguir aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. A última pergunta que ficou, né, do exercício: por que a reação de Wittig é de fato um caminho eficiente para formar alcenos? Essa resposta, né, eu já deixei explícito aqui, ela fica bem clara, né? Se eu falar, às vezes não lembro muito bem como é a eliminação, pode ficar meio perdido, mas quando você vê, fala, ah, tá, lembrei. Mas para a maioria das pessoas é assim. Que é o quê? Ó? Se a gente olhar aqui, nessa reação, que é a reação, opa, nessa reação aqui, que é a reação de Wittig, que é esse primeiro mecanismo aqui, o que eu tenho? Esse primeiro esquema reacional, né, não mecanismo. O que eu tenho aqui? Ó? Quando eu reajo, né, o acetona com o ilídio, o que eu vou formar? Eu vou formar o alceno, tá? E o que ocorre aqui, perceba que eu tenho o meu composto alvo aqui, parecido no número de carbonos, né? Eles vão ter o mesmo número de carbonos e hidrogênio. Só que olha o problema que eu tenho, não tenho na Wittig, que eu tenho na eliminação. Quando eu parto desse ilídio aqui, eu vou formar só um isômero. Por quê? Porque o ataque, né, naquele mecanismo que a gente viu, o ataque vai envolver diretamente o carbono da carbonila para formar a dupla. Ponto. Então eu tenho um isômero específico, só um. Tá? Quando eu já parto para essa daqui, ó, que é a eliminação, aí a história muda. Porque quando a gente vê que aquela eliminação lá que vocês viram em Orgânica 1, né, a gente tem um conjunto de regrinhas lá, e aí quando favorece a E1, quando favorece a E2, e a gente, vocês viram em algum momento, que a gente pode formar isômeros. Né? Eu tenho assim, quem é o mais favorecido? O mais favorecido tem a condição X. Né? Você tem as condições lá de mais hidrogenado, menos hidrogenado, para favorecimento. Mas o que é o principal aqui? É diferenciar o quê? Que aqui eu tenho possibilidade de formar mais de um. Tá? E aqui é só um. Então, como eu tenho um poder de escolha, entre aspas, maior na de Wittig do que eu teria na eliminação, porque aí é o majoritário, é o minoritário, mas eu quero esse aqui, mas nesse caminho vai ser o minoritário, então vai me atrapalhar o rendimento. Aqui você não tem esse problema, desde que você consiga, né, a partir do seu aldeído ou cetona já na posição que você quer formar o seu produto, você tem uma facilidade maior de aumentar o rendimento, porque você tende a encontrar essa especificidade aqui com relação a onde será formada a dupla, tá? Onde você vai formar um alceno. Por isso que essa reação aqui é bastante utilizada, né, principalmente pensando em meio pesquisa de fármacos, para você tentar chegar numa estrutura que se encontra na natureza, mas que você quer sintetizar, porque na natureza você vai gastar muito para conseguir extrair uma quantidade para produzir medicamento em larga escala, e no laboratório, numa síntese, você conseguiria produzir uma quantidade boa e suficiente para sua demanda. Só que aí você tem que conseguir mimetizar, reproduzir, nesse caso, não só mimetizar, você tem que reproduzir aquela estrutura em laboratório. E a reação de Wittig é muito famosa em várias propostas, né? Até mostrei uma delas para vocês na aula passada, mas você tem várias propostas de reação de indústrias farmacêuticas que envolvem reação de Wittig, principalmente quando você tem que reproduzir um composto natural, justamente por essa capacidade de você aumentar a cadeia de carbonos e com um rendimento bem razoável, né? Então, essa seria a resposta de por que ela é um caminho tão eficiente assim, tá? Porque apesar da eliminação formar, tá, um composto aqui, se fosse pensar nesse primeiro aqui, ó,
Ah, eles são equivalentes, esses dois são iguais? Ok. Ah, CH3, CH2, CH2, CH3, ó, igual. Só que eu não tenho só ele formado. Eu vou ter um outro. Né? E aí a gente tem uma competição aqui e muitas vezes o que eu quero não é o majoritário. Tá? E mesmo que seja o majoritário, tá? Mesmo que seja o majoritário, o que vai acontecer? Se formar um minoritário, ainda que ele seja minoritário, como nos disse, é pouco, ok. Só que alguma extensão, você vai perder alguma coisa. Porque você não conseguiu dedicar, entre aspas, canalizar toda a sua reação para a formação de um composto exclusivo, né, que seria o seu alvo.